Olá, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas. Hoje eu vou falar sobre um texto chamado Metáfora Interdiscurso do Michel Pechet. E o objetivo é a gente falar sobre um pedacinho desse texto onde ele explica a possibilidade da metáfora como algo que necessita do interdiscurso. Para isso, ao longo do texto, o texto está presente inclusive nesse livro aqui, ó. Análise do Discurso, Michel Pechet, organização da Enir Orlandi. Ao longo do texto, ele explicita que o que importa para a análise do discurso é uma análise das materialidades discursivas, né? Ou seja, daquilo que de fato pode ser dito, né? Daquilo que combina regras sintáticas, aquilo que vai combinar a possibilidade da verbalização, né? Aquilo que pode ser verbalizado, mas não aquilo que é virtualmente possível de ser verbalizado, aquilo que é de fato possível de ser verbalizado, né? Isso é uma análise, portanto, materialista. Isso é uma análise histórica também. Ao longo do texto, é colocado como que a análise do discurso retira o sujeito do centro da análise, em vez de botar o sujeito em questão, ou seja, como que o sujeito interpreta, como que a comunicação acontece entre sujeitos, ela coloca muito mais em questão a possibilidade histórica, a historicidade do discurso, né? da possibilidade de existência do discurso. O discurso tem uma história e num dado momento histórico ele vai ter uma possibilidade de existir, ele vai ter ali, sob determinadas regras, a chance de nascer. Isso chega até um ponto interessante que é os diferentes objetos de diferentes discursos que são muitas vezes objetos muito similares, mas que são vistos de maneiras diferentes pelos diferentes discursos, né? Então, por exemplo, a gente vai ter a família como um objeto do discurso que é jurídico, que é do direito, e a família como objeto do discurso que é da moral. A gente vai ter o amor, que vai ser um objeto de um discurso que pode ser jurídico, e também o amor como objeto de um discurso romântico, de um discurso às vezes fraternal, de um discurso às vezes literário. É o mesmo objeto visto por diferentes discursos, o que faz com que sejam objetos diferentes, né? Porque vão ser constituídos por enunciados de formações discursivas diferentes. Mas o ponto aqui é a gente compreender a relação que existe entre essa possibilidade do mesmo objeto transitar e que relação ele tem com o interdiscurso e com as formações discursivas. Para isso eu cito o próprio Pechet no texto Metáfora Interdiscurso. Abre aspas. A referência discursiva do objeto já é construída em formações discursivas, técnicas morais políticas, que combinam seus efeitos em efeitos de interdiscurso. Não haveria assim naturalidade técnica do balão livre ou da estrada de ferro, que são dois exemplos que o Pechet utiliza no texto. Ou naturalidade zoológica da topeira, que é um outro exemplo que ele utiliza ao longo do texto, que seria em seguida objeto de metáforas literárias ou políticas. A produção discursiva desses objetos circularia entre diferentes regiões discursivas, das quais nenhuma pode ser considerada originária. Nessa perspectiva, o interdiscurso, longe de ser efeito integrador da discursividade, torna-se desde então seu princípio de funcionamento. É porque os elementos da sequência textual, funcionando em uma formação discursiva dada, podem ser importados, ou seja, metaforizados, de uma sequência pertencente a uma outra formação discursiva, que as referências discursivas podem se construir e se deslocar historicamente. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem é a ação do interdiscurso. O interdiscurso não é um local que está entre as formações discursivas, estabelecendo uma comunicação a posteriori das formações existirem. Pelo contrário, o interdiscurso, ele, se fosse para traçar, né, uma linha temporal, ele é aquilo que é a priori das formações discursivas, porque é ele que vai dar a condição da existência dessas formações, dos objetos delas, de como que elas vão tratar esses objetos, a possibilidade de uma comunicação que é estabelecida através de espaços que o interdiscurso permite a emergência das formações discursivas. Isso significa que a gente tem no interdiscurso um local onde as formações discursivas podem estabelecer uma comunicação através de regras estabelecidas previamente.
A metáfora, portanto, é possível. É possível que a gente utilize topeira para falar de um animal, mas também para falar de uma pessoa que a gente quer ofender, não porque o interdiscurso permite uma comunicação entre formações discursivas, mas porque a existência da formação discursiva com seus objetos pressupõe o interdiscurso, pressupõe a organização que o interdiscurso distribui, né, para as formações discursivas terem a sua existência. E aí os objetos que vão adquirir a sua própria forma, seu próprio conteúdo dentro das formações discursivas não são nunca objetos originários de uma ou de outra formação discursiva. Eles são objetos que vão assumir a sua originalidade dentro da sua própria formação discursiva. Eles são originários da própria formação discursiva. Isso significa, então, que quando o objeto nasce dentro de uma formação, quando ele emerge numa formação discursiva, o que acontece é uma possibilidade, então, de deslizes, de caminhos, de movimentos de um objeto metaforizado, mas de caminhos, de deslizes, como condição para isso a existência de um interdiscurso que está a todo momento dando condição de possibilidade da existência das formações discursivas. O interdiscurso, assim, ele não é simplesmente, como eu havia dito, né, ele não é simplesmente o espaço de comunicação, mas ele é um espaço também de delimitação, de condição de possibilidade da existência de uma formação discursiva dada. E na medida em que os objetos vão emergindo nas formações discursivas, o efeito dessa referência discursiva para um objeto, entre as formações discursivas, vai causando um efeito de interdiscurso, né? Um efeito de troca, de possibilidade de metáfora, um efeito de possibilidade de circulação de objetos enunciados, de nova formação de objetos para enunciados que são iguais, similares. Enfim, o funcionamento depende muito do interdiscurso como princípio de funcionamento, né? Como interdiscurso como um princípio de possibilidade das formações discursivas agirem. Isso significa, então, que de certa forma, e aqui afirmemos com muita precaução, existe uma certa primazia do interdiscurso, uma primazia do outro, uma primazia da interconexão, uma primazia de um sistema que está sempre aberto, está sempre em modificação, e a formação discursiva cada vez menos deve ser interpretada como uma máquina discursiva, fechada, em uma redoma, que tem objetos muito bem definidos. Há sempre uma troca possível, que os efeitos de referência discursiva são causados a partir de uma possibilidade que a interdiscursividade permite, né? Esses efeitos das formações discursivas, eles geram efeitos de interdiscurso. Esse é o grande ponto. Meu nome é Vinícius Siqueira, do Colunas Tortas. Se você gostou, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.